Segunda parte de Retas Brasil, Rabino Shmuel, primeira parte da Parashat Shoftim, Dvarim, Deuteronômio capítulo 16, a partir do versículo 18. Juízes e guardas, juízes que definem a lei, e guardas que forçam o povo a praticar o decreto dos juízes, inclusive punições corporais, aqui diz, que ferem a pessoa, até praticar, até assumir a legislação do juiz. Então, juízes e guardas você deve estabelecer em todas as suas cidades, que o Eterno teu Deus vai te dar. Para cada tribo tem o seu tribunal da tribo, e em cada cidade tem o seu tribunal da cidade. E você cuida de nomear juízes que vão julgar o povo um julgamento justo. Não desvia o julgamento do caminho da verdade. Não dê preferência para nenhuma das partes, de tratá-la melhor, de respeitá-la mais do que a outra. Não aceite nenhum tipo de suborno, pois o suborno cegará os olhos dos sábios e irá deturpar palavras justas. O Rashi diz, citando o Talmud de Ketubot, logo que a pessoa recebe suborno, é impossível que não vai buscar advogar por quem lhe favoreceu. Somente justiça deve seguir. Procure o tribunal mais justo possível, para que poderás viver e herdar a terra que o Eterno teu Deus está te dando. Quer dizer que um dos méritos que nos mantém na terra de Israel é a nomeação de juízes justos. Não plante árvores destinadas para adoração idólatra, como era o caminho dos cananitas fazer a Asherá, uma árvore plantada para adoração. Não plante nenhuma árvore ao lado do altar do Eterno teu Deus, que tu farás para ti. Deve fazer o altar. Jamais tenha uma árvore ali, que é um hábito abominável, porque os idólatras inventaram esse hábito, então se tornou abominável. E não construa monumentos que o Eterno teu Deus odeia. O altar é composto de um molde, onde se constrói com várias pedras e junto com alguma argamassa. Assim é o altar. Várias pedras coladas com uma argamassa. E o monumento é pedra única. A partir do momento que os cananitas decretaram a regra da idolatria deles fazer um monumento de pedra única, ficou abominável isso perante Deus. E antes da regra deles não tinha proibição nisso. Não ofereça para o Eterno teu Deus um boi, ou um carneiro, ou um cordeiro que tenha algum defeito, inclusive não defeito feito no pensamento e no anúncio do ofertante. Existem anúncios que tornam a oferenda inválida. Por exemplo, se ele está anunciando que isso aqui será, ou até pensando, na verdade, isso aqui será consumido de uma maneira proibida. Ele está fazendo o abate pensando em consumi-lo de um jeito que não deveria. Se o período, por exemplo, é 2 dias, ele está pensando em consumi-lo no 3º dia. Então está proibido, está estragando com o seu pensamento, está tornando defeituoso a oferenda, pois este será abominado perante o Eterno teu Deus. Caso encontrará no teu meio, em uma de suas cidades que o Eterno teu Deus te dá, homem ou mulher, que fará o mal visto diante do Eterno teu Deus, de profanar sua aliança, e ele irá e servirá a outros deuses, outros poderes, e vai se prostrar a eles, e ao sol, ou à lua, ou a todo o exército dos céus, as estrelas que não ordenei. Ele está fazendo uma adoração que Hashem proíbe e jamais ordenou. E será dito a ti que isso aconteceu. Então você deve analisar, pesquisar bem
tem que pesquisar a hora e o local e como foi feito. E os testemunhas se são idôneos. Mas se foi comprovado eis que é verdade, essa coisa foi feita, essa abominação no meio de Israel, tu tirarás aquele homem ou aquela mulher que fizeram esse ato mal para as tuas cidades. E no caso, no local onde ele fez a idolatria, o homem ou a mulher, e esmagarás eles com pedras e eles morrerão. Somente com o testemunho de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto o condenado à morte. Jamais será condenado à morte a partir do anúncio de um testemunho único. Por que tinha que falar 2 ou 3? Para dizer que quando vem um time de testemunhas, se um deles tiver uma falha, se ficar impróprio, por exemplo, ele se revelou parente, ou outro motivo, outra irregularidade, todo o time se torna inválido. Então, se for de 2, todo o time de 2 fica inválido. Se for 3, basta um estar inválido que todos se tornam inválidos junto com ele. Caso se ocultará de ti uma definição de julgamento, um discernimento entre sangue puro ou impuro, entre uma causa justa ou condenada, entre uma lepra, se estiver pura ou impura, você não consegue descobrir se o sangue ou a lepra ou a pessoa é condenada. Casos que são uma disputa em suas cidades, onde os sábios da cidade estão, inclusive, aderindo à disputa e estão empatados e não tem definição da lei. Então, deverás te levantar e ir até o templo, subir até o lugar mais alto do teu país, é o templo em Jerusalém, o local que o Eterno teu Deus irá escolher, chegar até os sacerdotes levitas, sacerdotes descendentes da tribo de Levi, e ao sábio juiz que vai liderar naqueles dias, mesmo que não seja tão grandioso, tão sábio como o juiz de gerações anteriores. Você tem que escutar o juiz que Deus forneceu na tua geração. E por isso falaram, Iftar, na sua geração, que não era um grande sábio. É que nem o Shmuel na sua geração. Quer dizer, ele está falando aqui a palavra de Deus, ele é o canal. Nós temos que definir um canal para Deus se comunicar com a gente. Por mais que não pareça ser tão qualificado como na geração anterior, temos que aceitar sua definição. Então chegará esse juiz que estará naquele dia, se você exigirá que eles te dirão qual é a definição desse julgamento. E fará de acordo com a palavra que eles te dirão a partir daquele local que o Eterno escolheu. E cuide de fazer tudo o que eles te instruírem. De acordo com a lei que eles vão te instruir, pelo julgamento que ele te dizer, você deverá fazer. Não te desviar da palavra que te dirão, nem à direita nem à esquerda, mesmo que nem à direita nem à esquerda, mesmo que ele te fala algo contrário que você pensa. Você pensa que a bondade à direita é para cá, que a verdade à esquerda é para lá, e ele te fala o contrário, ele fala um argumento que para ti parece o contrário do teu bom senso. Por isso que ele é o juiz, ele é o líder. Siga o que ele diz. E mais ainda quando ele te comprova e você entende o porquê da sua definição. Você aceita o seu argumento. Sempre tem um argumento. Um julgamento, a pessoa pode exigir que ele diga um porquê que ele condenaram. E ainda assim, pode haver uma divergência depois da definição. E o juiz vai prevalecer. E aquele homem que fará de propósito a desobediência, não ouvir o sacerdote que está servindo lá o Eterno teu Deus, ou o juiz, aquele homem será morto nas festividades diante de todo Israel. E eliminarás a maldade do meio do povo de Israel. Todo o povo ouvirão desse episódio e temerão e não perverterão seus caminhos mais. Então esse aqui é o caso de um revoltado que não
segue as instruções, mas ele tem que desviar. Tem definições de desvio e de revolta. Tem um grau de revolta tão grande que a pessoa é condenada à morte por causa disso. Até aqui a porção do Chumash desse domingo.